Olá, meus amigos do Cinema e Vídeo, do nosso grupo de discussões do Facebook e também do nosso programa de TV. Eu sou o Kelson Venâncio e nós estamos mais uma vez aqui para discutir um filme em nosso mais novo videocast. Desta vez nós vamos analisar um remake de um ótimo filme da década de 90 que é O Vingador do Futuro. Este filme foi feito originalmente em 1990 e na época era estrelado por Arnold Schwarzenegger, e é este filme que a gente está vendo aqui ao fundo que serve para ilustrar o nosso videocast. A primeira coisa que a gente vai falar é por que fazem remakes de filmes que fizeram sucesso no passado e eles refilmam tudo novamente com a mesma história, mudando poucas coisas para que atualmente as pessoas possam conferir nos cinemas. Bom, existe uma polêmica muito grande envolvendo essa premissa, que na minha opinião, é a questão de lucrar mais. É de pegar um filme que já fez sucesso no passado e tentar colocá-lo novamente em circuito para ganhar mais dinheiro com aquela ideia que foi feita antigamente. Na minha opinião, existem remakes que são até legais, mas eu acho que era muito melhor colocar a massa encefálica funcionar e fazer novos filmes ou até talvez algumas continuações. Hoje nós vamos analisar O Vingador do Futuro, que agora tem no papel principal, interpretando o personagem Quaid, o ator Colin Farrell, e no lugar de Laurie, que foi feita por Sharon Stone em 1990, temos a Kate Beckinsale, que é a atriz de Anjos da Noite, e agora também temos Jessica Biel interpretando a personagem Melina. Portanto, nós vamos falar a partir de agora sobre este novo filme que está em cartaz nos cinemas e que tem atraído muitos fãs, os fãs que eram muito fanáticos nesse filme da década de 80. Eu particularmente assisti o filme na estreia, no primeiro horário, e a gente pôde notar que o filme realmente ele te prende como aconteceu no passado. Os primeiros minutos do filme é praticamente a mesma coisa do filme antigo. Começa do mesmo jeito, tem o mesmo roteiro e assim vai, consegue te prender, tem atuações legais também. Mas eu vejo que a partir do momento que começaram a revelar todos os segredos, o filme foi caindo até esfriar muito no final, e daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouco sobre isso. Colin Farrell está bem no papel de Quaid. Eu acredito que, claro, eu prefiro Arnold Schwarzenegger, por mais que o Arnold Schwarzenegger seja um ator mais músculo, mais ação, mas era legal na década de 90, para quem naquela época era adolescente, era jovem, sabe muito bem do que eu estou falando. Colin Farrell faz um papel mais ou menos, ou seja, não tem tanta intensidade quanto tinha o Arnold Schwarzenegger na década de 90. Portanto, a Kate Beckinsale também, ela não chega muito perto de Sharon Stone, mas ela consegue agradar sim. Porém, ela faz praticamente o papel que ela faz no Anjos da Noite. É mais ou menos as mesmas caras e bocas, o mesmo tipo de ação. Ela parece muito com a heroína ou vilã, não sei como vocês preferem falar, do filme Anjos da Noite, interpretando aquela vampira. Portanto, ela continua com aquela mesma interpretação neste novo filme do Vingador do Futuro. Jessica Biel aparece mais na metade da projeção, também faz uma atuação razoável, nada de extraordinário. Então, na verdade, este filme ele cai um pouco em relação ao original. Eu vi mais ou menos aproximadamente 1 hora de filme e até mais ou menos 1 hora eu estava pensando em dar uma nota alta para esse filme, porque ele te prende muito, principalmente no quesito de efeitos especiais. Você tem uma história que é mais ou menos a mesma, porém com algumas coisas diferentes. Daquela versão antiga, o personagem de Arnold Schwarzenegger tinha um sonho de ir para Marte, e quando ele vai na empresa que se chama Recall, ele consegue colocar na mente dele este sonho, e aí nós somos transportados para o outro planeta. E aí sim eu achava mais legal, porque tinha muitos personagens interessantes, alguns extraterrestres, uma coisa futurística neste filme original da década de 90. Desta vez nós não somos transportados para Marte, apenas esta vontade do personagem Quaid é citada só apenas para homenagear o filme antigo. Desta vez o filme se passa na Terra, só que é uma Terra
futurística, apocalíptica, que realmente foi destruída, foi dominada pelos governantes e foi separada. Ocorreu uma espécie de apartheid na Terra, em que a Terra ficou dividida em dois lugares para se viver. Um deles é a Federação da Bretanha, que fica mais ou menos lá na Europa, é a parte da Europa no mapa, e a outra parte seria a Colônia, que fica mais ou menos ali situada na região da Austrália. E para você se transportar de um lado para o outro, você pega uma espécie de metrô, um elevador que te leva de um lugar para o outro, diferente do filme original, que você era transportado para um outro planeta. Então surgem essas duas facções, né? E nessa parte da Colônia tem os rebeldes, as pessoas que são contra o governo e que a princípio são chamadas de terroristas, mas que na verdade querem restabelecer a liberdade, restabelecer um mundo melhor para se viver. E aí entra a história, como no passado, de um personagem que até então era um Zé Ninguém, mas que tinha sonhos guardados na memória de que ele poderia ser alguém. E estes sonhos vão colocando este personagem, que é o Quaid, numa situação complicada, porque a vida dele está monótona, ele não tem nenhum sentido naquela vida, até ele então pegar esta viagem, digamos assim, de implantar memórias na cabeça dele. E aí, no filme original, essa ideia é muito bem contada, porque em alguns momentos a gente não sabe se realmente o Quaid é um personagem, é um espião de verdade, ou se aquilo tudo que a gente está vendo neste filme original é apenas uma coisa que foi implantada na memória dele. Desta vez, neste remake, chega um ponto do filme que isso fica perfeitamente nítido pra gente, que na verdade o personagem espião dele é realmente a realidade, e que aquela pessoa pacata, aquela pessoa que vivia uma vida rotineira, é na verdade um personagem fictício. Já neste original, essa trama se desenvolve muito melhor, você só vai saber isso mais pro fim do filme. Já o novo não, você já fica sabendo isso e aí acaba perdendo a graça. Por isso que eu disse que o filme, até mais ou menos uns 45 minutos de duração, este remake no caso, ele é bom sim, mas depois ele perde a graça, porque quando nós descobrimos a verdade em volta do personagem Quaid, nós logo somos apresentados apenas um show de efeitos especiais, explosões, tiroteio, perseguição e só. Nada mais acrescenta a trama nos seus minutos finais. Chega um ponto que, de tanto efeito especial, de tantas explosões e tiroteios, o filme começa a ficar cansativo, dá sono, você não consegue mais ver tantas explosões e aí perde um pouco o sentido e não tem um fim tão memorável como este original da década de 90. O Colin Farrell tenta muito bem imitar algumas coisas, né, através do roteiro do personagem do Arnold Schwarzenegger, mas já falei que eu prefiro o Schwarzenegger. E além dessa questão de não ter Marte, uma coisa que eu achei que talvez fosse desnecessário foi colocar alguns personagens daquele filme da década de 90 neste agora, apenas para homenagear o antigo. Por exemplo, tem um momento que o personagem Quaid chega numa casa de prostituição, como acontece também no antigo, e ele se depara com uma garota de programa que abre a blusa e a gente vê lá 3 seios, né? É uma cena clássica deste filme antigo, deste filme da década de 90 e que se repete agora. Só que no filme de 90 é justificável porque ele está em Marte e em Marte tem extraterrestres, ou seja, é possível ter uma mulher sim com 3 seios. Já aqui eu achei um pouco deslocado. Como assim? Ele está na Terra? Na Terra, humanos têm 3 seios? A não ser que se seja uma aberração, né, genética, eu acredito que não. Então não ficou muito legal mesmo essa homenagem que fizeram ao filme clássico da década de 90. Tem uma parte também que eu achei que ficou faltando neste filme novo, que é a parte... uma das partes mais clássicas, eu vou até tentar colocá-la aqui para a gente ver. Aliás, vocês já até viram porque já passou, acabou de passar essa parte agora, que é esta parte em que o Arnold Schwarzenegger chega para tentar viajar nesse espécie de elevador, e aí ele é confundido, ele vai com a personagem, essa que a gente está vendo aqui, essa personagem que é uma mulher gorda vestida de amarelo com a peruca ruiva,
e ele está disfarçado dela. Essa é uma das cenas mais clássicas do Vingador do Futuro da década de 90 e que desta vez não aconteceu. Eu esperava muito ver essa cena novamente e realmente não aconteceu. Inclusive neste novo filme chega a aparecer uma mulher semelhante a esta, do mesmo jeito, vestida de amarelo, com essa peruca ruiva. Ela passa praticamente nesse mesmo local, só que atrás dela tem uma outra pessoa e na verdade o Quaid, no caso do remake, é esta outra pessoa e não acontece nada nesta nova versão. É claro que, como eu já falei, os efeitos especiais são muito bons. Essa pessoa que o Quaid disfarça agora vira um punhado de rostos e é até legal quando eles descobrem, mas eu prefiro esta cena clássica que é aquela... começa a dar bobeira aqui na hora de ser questionada, né? Ele pergunta se ela traz frutas ou legumes e ela responde 2 semanas. E o funcionário desconfia e ela começa a dar um problema, um tilt. E essa cena para mim é uma das mais clássicas porque ele tira a cabeça deste robô, entre aspas, e joga pro pessoal lá e ela explode. Enfim, é uma cena que ficou muito famosa neste filme original e que não se repete, infelizmente, neste remake. Bom, falando positivamente do filme, o filme é espetacular no quesito efeitos especiais. Você vê muitas coisas bacanas, muitas coisas futurísticas. Por exemplo, aqui nesse antigo, a gente já vê muita coisa legal, os efeitos especiais já são bons, mesmo sendo bem no início da década de 90, mas nesse novo agora é fantástico o que a gente vê. É uma questão, a Terra destruída, com naves, com cidades construídas numa fotografia bem dark mesmo, bem escura, bem devastadora, e no meio disso tudo muita tecnologia. Eles têm uma espécie de celular na mão que eles conversam através desse celular. Os carros que flutuam também são bem legais, aquela perseguição de carro é bacana sim, tudo muito bem feito, mas de tão bom chega a ser ruim, já falei no final do filme, porque o roteiro é parado ao meio e aí você não tem a continuação de uma história envolvente. Então por que fazer o Vingador do Futuro novamente? Realmente eu acredito que é só para ganhar dinheiro. Mesmo assim, vale por diversão. Se você quer ver nos cinemas ou pegar nas locadoras, é legal ver sim um filme, um remake da década de 80. Mas como eu já disse no início, eu preferiria que eles fizessem uma continuação, ou se fossem fazer versão nova de um filme, que colocasse pelo menos algumas coisas bacanas, algumas coisas para acrescentar nesta nova produção. No início a minha nota seria alta, mas depois, a partir de 1 hora de filme, eu realmente achei muito cansativo, tantas explosões, perseguição, tiro, explosão e não tem muita coisa, muita história para ser contada, já que infelizmente nessa nova versão eles revelam tudo mais ou menos com uns 50 minutos, 1 hora de filme, e aí perde um pouco a graça. A minha nota para O Vingador do Futuro, mesmo com todos esses probleminhas, eu particularmente gosto muito do original e eu não vou ser tão cruel. A minha nota é nota 7. O filme é bom sim, mas realmente tem muitas falhas. Eu prefiro este que a gente está vendo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu quero que vocês comentem no nosso grupo de discussões sobre este videocast e em breve nós voltaremos com mais novidades para você. Um abraço e até a próxima!